Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma Bola da Noite, num dia marcado por uma das mais aguardadas Assembleias Gerais da Liga. Foram 6 horas de reunião da Assembleia Geral dos Clubes na sede da Liga no Porto. Francisco Coelho Rodrigues, conta-nos conclusões desta reunião que já acabou. Bom, eu diria que o principal destaque desta reunião é mesmo que Pedro Proença continua ao leme dos destinos da Liga. Foi-se especulando nestes tempos de pandemia, depois de Pedro Proença ter apresentado a Marcelo Rebelo de Sousa uma carta em que pedia que os jogos fossem transmitidos em sinal aberto, que a posição de Pedro Proença teria ficado fragilizada e que esta Assembleia Geral poderia resultar na destituição do atual presidente. Tal não se confirmou, mas vai ser agora redigido através de um grupo de trabalho um novo modelo de governação que depois terá que ser apresentado numa nova Assembleia e aí, caso seja aprovado, vão sim ser marcadas eleições para uma nova direção da Liga. Mas para já Pedro Proença continua e a direção não acredita que a imagem do atual presidente da Liga tenha saído fragilizada depois de toda esta polémica. E estas as principais conclusões. Muito especulou acerca de Pedro Proença e da continuidade à frente da Liga. Para já vai continuar como presidente da Liga e vamos também ouvir a Sónia Carneiro, a diretora executiva da Liga, que no final apresentou algumas conclusões daquilo que foi a reunião, salientando este ponto. Pedro Proença nunca esteve em causa. Sai de uma forma muito tranquila, com a sensação de dever cumprido, porque todas as propostas que foram por si apresentadas foram sufragadas pela maioria dos clubes e por isso foram aprovadas. Portanto, em nenhum momento o Presidente da Liga esteve em causa nesta Assembleia Geral. Estamos em permanente contacto com as instâncias internacionais, porque, como sabem, o nosso calendário, o calendário nacional, tem que ser feito depois de termos o calendário internacional definido. As provas de seleções, as Champions, portanto, só depois de termos, da parte da UEFA, a informação do calendário internacional é que nós poderemos alocar, digamos assim, as nossas competições. Portanto, vamos aguardar por isso. Eu acredito que na reunião da UEFA, agora do dia 17 ou 18, possa já vir um draft de calendário para podermos começar a trabalhar E vamos voltar ao Porto, onde o Francisco Coelho Rodrigues nos vai dar as outras conclusões desta reunião magna dos clubes. Precisamente, Jorge, só para terminar, dizer que as 5 substituições já foram aprovadas e vão entrar em vigor já no início desta 26ª jornada, que começa amanhã num jogo entre o Gil Vicente e o Famalicão. Os treinadores já podem realizar essas 5 substituições, ainda que só possam fazê-lo de 3 vezes, ou seja, podem entrar mais jogadores, mas não podem ser feitas mais paragens para que sejam feitas então estas substituições. Há mais uma alteração, uma vez que as equipas podem viajar para a Madeira no próprio dia do jogo, algo que não podia acontecer até então e que teve mesmo de ser alterado nos estatutos. E também a Sónia Carneiro deixou uma nota importante que disse que a segunda Liga não foi uma decisão, o término da segunda Liga não foi uma decisão da Liga, foi sim uma decisão do Governo e por isso não deve haver mesmo a marcha atrás nessa decisão. Nem todas as vozes foram pacíficas nesta Assembleia Geral da Liga. Aliás, as informações que recebemos é que, de parte de Benfica e Sporting de Braga, foram as vozes, Luís Filipe Vieira e António Salvador, foi as vozes que mais se ouviram. De resto, Luís Filipe Vieira, que aproveitou uma pausa antes da conclusão dos trabalhos para falar com os jornalistas. Ele que deixa muitas críticas a Pedro Proença e afirma que o atual presidente da Liga de Clubes não tem qualidades de líder. Críticas fortes. O dirigente básico do Benfica assume que se houver mudanças no modelo de governação, e esse é um assunto que está em cima da mesa, vai ter também de haver eleições. É lógico que se o modelo de governance for aprovado, o novo, terá que haver eleições. Toda a gente sabe qual é a divergência que o Benfica poderá ter ou que pode ter com o Sr. Pedro Proença, que a Liga tem a ver com uma carta que efetivamente foi escrita para o Sr. Presidente da República, onde fala em nome do Sport Lisboa e Benfica, nesse caso Sport Benfica, sobre
jogos em canal aberto, que é uma das coisas que era impensável para qualquer clube hoje estar na Primeira Liga ou na Segunda Liga, porque hoje os operadores, na realidade, são aqueles que dão o sangue aos clubes. A divergência que nós temos não é na qualidade da sua gestão, a nossa divergência e profunda é a maneira como ele gera todas as pessoas, ou todas as pessoas, não, todos os presidentes da Liga. Isto não pode ser gerido consoante a vontade de cada um. Um líder é um líder. Eu, como costumo dizer, a liderança não se aprende, nasce com as pessoas, e as pessoas, para ser líder, têm que, nomeadamente, são os outros que estão do outro lado, que consentem essa liderança e aceitam esse líder. Líder é um homem que sabe agregar. Líder é um homem que não divide. Líder é um homem que não presta vassalagem a nenhum presidente. Se um dia se tiver que haver eleições, isso penso eu que sim, logicamente o Benfica irá apoiar, naquela altura dirá quem vai apoiar. De certeza que vão aparecer mais candidatos, já sei como é que isto funciona. Pelo menos já vieram 2 ter comigo, estavam disponíveis para se candidatar. A única coisa que eu disse sobre aquele modelo que vão apresentar é que os presidentes, o Conselho de Presidentes vai reunir 3 em 3 meses. Acho que isso é uma parvoíce, porque na realidade quando se elege um presidente, ou ele tem autonomia para escolher a sua própria equipa e traçar as regras de jogo que vai ser o futuro, e basta 2 conselhos por ano. Mas o que tem a ver é precisamente, se calhar, um modelo mais profissionalizado e muito mais com o pensamento empresarial. O Benfica já assumiu que não quer Liga nenhuma em Lisboa, nem entende porque é que existe uma delegação da Liga em Lisboa, não entendo isso. Luís Filipe Vieira aqui aproveitou para falar de outros assuntos à margem desta Assembleia Geral. Ele que afirma que o contrato entre o Benfica e o Desportivo das Aves, todos os contratos são legais, e diz também, condenou veementemente o apedrejamento do autocarro da equipa e garante que se forem sócios do clube a terem feito aquele ataque, que terão que ser expulsos. De resto, faz também um apelo para que as autoridades investiguem a sério e punam. O que se passou com a caminhonete do Benfica é um crime de tal ordem, tão grave, é das coisas mais nojentas e mais maquiavélicas que eu vi. Se é, não sei se são benfiquistas, quem é que são. Agora, há uma coisa que nós fazemos um apelo às autoridades: têm que descobrir quem fez isto ao Benfica. Este ato, se forem benfiquistas, certeza que eles serão afastados do Benfica. Se são sócios, vão ser afastados imediatamente do Benfica. Tudo o que foi colocado cá na rua é tudo legal, não há ninguém que não possa dizer que é legal, é tudo legal. O Porto faz, o Sporting faz, não quer dar nomes de jogadores. Hein? O Porto faz, o Sporting faz, toda a gente faz, o Real Madrid faz, o Barcelona faz, é tudo legal. O que se passa aqui é muito mais profundo. Houve alguém, não sei porquê, sabe que isto às vezes quando se mete negócios de saias é complicado. E isto, pensavam que iam encontrar aqui algum bicho, um bicho esquisito. Não, é claro, e mais uma vez quero reafirmar a toda a gente que tudo o que é do Sport Lisboa Benfica não tem problema nenhum de assumir que está legal. E chegou o momento do nosso primeiro momento de análise e de conversa. E comigo, uma grande dupla, André Pipa, comentador da Bola TV, jornalista, também jornalista, diretor do Autofoco, José Caetano, caras que bem conhece. Em primeiro lugar, permitam-nos esta afirmação pessoal. Que bom, mas que bom mesmo. Finalmente estarmos aqui. Estivemos em teletrabalho durante mais de 2 meses. Fizemos com a paixão igual, mas estava-me a custar ver-vos por um quadradinho de um ecrã. E pronto, há uma coisa que eu ainda não posso fazer e que o Pipa não vai levar a mal, que é passar a mão pela careca do Pipa, na amizade e no carinho, como é óbvio. Somos companheiros destas guerras há muito tempo. E como tal, e em relação a ti, Caetano, também, seja muito bem-vindo. Para quem nos acompanha, já não está aquela parede de cor de laranja que eu tinha no decor, nem a viola, nem a guitarra. Ainda estive para trazê-la hoje para pô-la aqui em fundo, mas não dava, com a questão do grafismo e das tecnologias, não dava para exibir a viola, só se a pusesse aqui à frente, mas essa está lá muito bem a fazer-me companhia, mas agora o que interessa é a companhia que nós estamos a fazer uns aos outros. Meus senhores, hoje foi o dia da tão aguardada Assembleia Geral da Liga. Muito se questionou sobre se seria uma espécie de dia D para Pedro Proença ou não. Pelos vistos, a questão nem sequer chegou a ser colocada, pelo menos de forma firme, apesar de, e segundo as informações da Bola TV, em relação ao que se passou, 2 vozes muito críticas, Benfica e Braga, de resto também nada de muito esperado, mas no fundo nada de concreto. Ninguém questionou, por exemplo, a questão da carta enviada por Pedro Proença ao Presidente, e que no fundo aquela carta em que Pedro Proença pedia a intercessão do Presidente da República
para que alguns jogos fossem, e do Governo também, que fossem alguns jogos em sinal aberto. Isso não foi discutido, passou um bocado, e portanto, de concreto, só para relembrar as pessoas em casa, no fundo foi confirmada aquela decisão, ratificada aquela decisão da Liga de promover o Farense e o Nacional e de decretar a descida de divisão de Cova da Piedade e também do Casa Pia. Portanto, isso tinha sido uma decisão da direção confirmada hoje na Assembleia Geral. Foram também confirmados os valores a compensar os clubes, sendo que cada um irá receber à volta de 180 mil euros. Ou seja, os clubes, em bom rigor, ganharam mais em termos financeiros do que se o campeonato tivesse terminado, embora para um clube como o Feirense isso não era o principal, porque eles ainda queriam subir, e para um Cova da Piedade que desceu, enfim, não consola, não é esse dinheiro que vai consolar. E foram aprovados também as 5 substituições. Chegou a haver aqui dúvidas, porque se lembra em casa, o Marítimo chegou a ser contra a manifestar discordância, a possibilidade de haver 5 substituições por jogo, mais 9 jogadores no banco, ou seja, mais 2 do que é normal, e como tal, isso também foi tudo aprovado, e a Assembleia até foi antecipada para hoje exatamente por causa disso, porque como amanhã recomeça é o primeiro jogo da 26ª jornada, com o Gil Vicente de Famalicão, tinha que ser aprovado hoje para entrar amanhã, e foi por unanimidade. Pipa, tudo em aberto, para já foi aprovado o que era mais ou menos óbvio. Vai ser discutido um tal modelo de governação que ainda não sabe muito bem o que é, porque os clubes ainda vão ser ouvidos. Aliás, os clubes têm até o dia 31 de julho para apresentarem sugestões. A única coisa que a direção da Liga apresentou foi um conselho de presidentes que de 3 em 3 meses vai fiscalizar a ação da direção da Liga. Percebe-se que há aqui uma tentativa de profissionalizar a própria Liga, mas do concreto, Pedro Proença fica, pelo menos para já. As alterações que forem ao modelo de governação, que obrigam à alteração de estatutos, é que obrigam depois a eleições. Sim, isso faz algum sentido. Em relação à continuidade do Pedro Proença, estranho realmente não ter sido questionada tal questão da carta. Essa foi a magna questão, foi que despolutou a ira do Luís Filipe Vieira, e estranho não ter sido sequer mencionado. Essa carta ao Presidente, recorde-se, evidente que ele extravasou, não podia ter feito aquilo. É Presidente da Liga, é empregado da Liga, não é Presidente todo-poderoso, não tem essa capacidade de decidir individualmente, sem consultar sequer os presidentes dos clubes. Ele foi muito criticado por isso, seguindo, aliás, uma ideia do secretário de Estado dos Desportos, que foi o primeiro a falar. A ideia não era má, era certamente bem intencionado, a forma é que foi esquisita. Agora, estranho realmente não ter sido focado esse aspecto, mas ouvimos o Luís Filipe Vieira dizer que não é a qualidade de gestão do Pedro Proença que está em causa, mas a falta de perfil de liderança, porque um líder nasce líder, não se esforça essa condição. Portanto, não, para mim, nenhuma surpresa. O Braga alinhado com o Benfica nas bicadas ao Pedro Proença, tem sido assim. O Porto do outro lado, o Sporting aparentemente, não sei, ou está a ver em princípio também não me parece que esteja contra Pedro Proença. Enfim, mais importante será descobrir qual é realmente o novo modelo de governação, como é que vai ser e de que maneira. Não sei se é com os conselhos de presidentes, mas há uma coisa que os clubes têm que perceber, e isto eu estou sempre a focar isso. Não podemos ignorar a realidade do futebol português, que é uma realidade terrivelmente macrocéfalo. Há 3 clubes gigantes que juntos somam, sem querer ofender os outros, mas 95% dos adeptos e se calhar 95% do negócio, não é? Portanto, o que esses clubes querem, o que esses clubes representam, tem que ser tido em conta. Não vamos entrar em fantasias de um G15 eventualmente com um líder à frente, António Salvador, que tem feito um trabalho fantástico no Braga, mas o Braga não é capaz de ainda ter uma média de 10 mil espectadores em casa, para as pessoas terem noção. Portanto, quer dizer, não podemos fugir a isso. Que pena ser assim, Jorge, ainda vimos a falar aqui antes disso, não é? Que pena não ser como em Espanha. Há 2 clubes gigantes, mas há clubes fortíssimos, um Atlético de Madrid, um Valência, um Sevilha, um Bilbao, por aí fora. Com porte, com corpo, com corpanzil. Cá não é? Portanto, é vontade dos 3 grandes. Os 3 grandes são a alma do negócio, quer dizer, são o motor deste negócio, desta indústria. Portanto, é bom não entrarmos em fantasias e, infelizmente, não esquecer o que é a realidade crua do futebol português. Há 3 clubes gigantes e depois há os outros. Ponto final. Em relação às 5 substituições, este campeonato
Aliás, esta época já está marcada, já fica marcada por estas. Vamos ter, portanto, 24 jornadas com um regime, uma jornada com outro regime, já 2 clubes que não jogam em casa, e agora mais 9 jornadas com um regime suplementar das 5 substituições, que só foram aprovadas agora, a tempo de entrarem já. Enfim, digamos que esta é a época que se calhar é capaz de terminar em glória para a cidade de Lisboa, com a realização da Liga dos Campeões, mas esta é a época, de facto, é época possível. Não vamos dar... Há uma coisa que disse um bocadinho em off, estamos aqui a conversar e tenho que dizer. É uma final que ainda bem que virá para Portugal, provavelmente, mas que o futebol português de todo não merece. Também acho, absolutamente de acordo. Não merece, e se tiver, e julgo que vai ter mesmo, ainda por cima não é um Final Four, em princípio até será um Final Eight, 8 equipas. O país merece e seguramente o futebol português não merece, de todo. Sim, o país merece e se conseguir isso deve, obviamente, à capacidade organizativa do país, já deu prova noutros eventos. E da Federação Portuguesa de Futebol também. Ao prestígio da Federação Portuguesa de Futebol, é o peso muito específico do Fernando Gomes. Não atenção, ganhar esta corrida, a Alemanha... A Alemanha e a Moscou. Sim, a Alemanha, mas a Alemanha tinha um contra, há 2 equipas alemãs ainda em prova. E, seja como for, será muitíssimo bom para atenuar as dores da restauração e da hotelaria de Lisboa, não é? Que estão às moscas. Ainda hoje, vim cá, é uma dor de alma andar aqui no Bairro Alto e no Chiado, mas seja como for, fechando o parênteses, o resto, este campeonato é o tal campeonato que vai ter um asterisco à frente, é o campeonato do Covid, pronto. Ponto. Isto não faz muito sentido agora, não sei se fará sentido as 5 substituições ou não, as opiniões aqui dividem-se um bocadinho, os clubes mais fortes, isto de certa maneira acaba por beneficiar os clubes mais fortes. Atenção que há ali um contra, foi engraçado, há ali uma ressalva para impedir o antijogo. Eu lembro do Paulo Bento aqui há uns tempos ter falado nisso em entrevista que nos deu aqui à Bola TV. Evita-se, porque um treinador podia lançar mão e evita-se isso. Mas sempre são 5 substituições no jogo, favorece claramente quem tem substitutos ou um banco de nível mais alto. Portanto, isso em teoria favorece os clubes mais fortes. Mas enfim, é o que for. O que interessa é que o campeonato acabe sem problemas de maior e então tentaremos que a próxima época não se cometam, que seja uma época diferente, mas já vimos que não vai ser. Quer dizer, voltou o futebol a sério, a gente... O que é que nós temos estado a falar aqui, não é? José Caetano, para arrumarmos já com a questão das substituições, também quero ouvir sobre as questões de fundo, como é óbvio, de Pedro Proença. Tivemos o treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, que já o tinha dito na Bola TV, a dizer que discorda claramente das 5 substituições por 2 motivos. Primeiro, porque é uma alteração de regras que o campeonato em curso. Segundo, porque isso leva a que favorecer os grandes clubes, porque é mais fácil um Benfica, um Sporting ou um Porto fazerem 5 substituições sem perder qualidade, porque o banco tem no banco jogadores com tanta qualidade como aqueles que estão a jogar, ou o Braga, há plantéis, outros, tudo bem, ficam mais frescos, mas ele, no fundo, admite também que não consegue ter no banco jogadores de igual qualidade, vai ganhar em frescura, mas vai perder em competitividade. Isto faz sentido? Faz todo sentido. Aliás, eu tinha aqui sublinhado uma expressão de Vítor Oliveira na conferência de imprensa de hoje, que eu acho que resume isto tudo que nós estamos a falar. É uma brincadeira. E o André já falou basicamente tudo aquilo que eu considero que é uma brincadeira. É uma brincadeira depois da retoma, não é a meio da retoma, porque a retoma, estamos na segunda jornada da retoma, mas não arrancar imediatamente com as 5 substituições que foram introduzidas pela FIFA, portanto não é uma invenção do futebol português, que foram adotadas na Alemanha, portanto não estamos aqui a inventar nada, mas houve alguém que resolveu pôr uma pedra nesse caminho e portanto toda a gente tropeçou nela e portanto vai-se mudar mais uma vez a verdade da competição, se quiser, a verdade aqui muito entre aspas, e depois tudo o resto, porque era impensável, na minha opinião, depois de tanta dificuldade para se conseguir esta retoma no futebol português, que a direção da Liga caísse hoje. Eu achava que Pedro Proença deveria ter colocado o seu lugar à disposição. Não o colocou, porque ele não conseguiu, ele foi reeleito no ano passado, salvo erro, e agora corrijam-me se estiver a dizer alguma asneira, mas foi eleito pela primeira vez em 2015, salvo erro, e tinha como grande bandeira aquilo que ele não conseguiu e que nunca vai conseguir pelas razões que o André explicou. Porque eu também fui fazer umas continhas há bocadinho e percebi que a centralização dos direitos televisivos é uma coisa completamente impossível em Portugal, enquanto Benfica, Sporting e Futebol Clube Porto valerem 75% ou 80% do negócio da televisão em Portugal. E percebes qual é que foi o problema de Luís Vieira, obviamente, com o ato que eu vou chamar de bondoso
de Pedro Proença quando fez a carta que fez a Marcelo Rebelo de Sousa. A desconsideração de que ele foi alvo, é preciso recordá-lo, a desconsideração de que ele foi alvo por parte do Governo, quando marcou uma reunião para estudar a retoma do futebol em São Bento, na residência oficial do Primeiro-Ministro, onde aparece o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, os Presidentes de 3 grandes clubes portugueses, e depois, a reboque, porque alguém se tinha esquecido, aparece Pedro Proença, era para mim, desde logo, uma razão para colocar o meu lugar imediatamente à disposição. Pedro Proença não o fez, hoje, pelo visto, não foi questionado. Portanto, hoje aquilo que era a grande celeuma que se colocava, ou a grande dúvida que se colocava em torno da reunião da Liga, não existiu. Sei-lo-á seguramente quando se apresentar o tal suposto modelo de governação, que não sei bem o que é, mas terá que ser alguém, profissionalizar eu entendo, mas terá que ser alguém que se imponha como líder, mas tenha autonomia para ser líder. Claro. Porque a verdade é que Pedro Proença, disponha ou não das características para ser líder, não tem essa legitimidade, porque não passa de um empregado dos clubes, e viu-se, saiu do controle dos clubes, teve uma decisão autónoma e independente de propor algo que contrariava meia dúzia de clubes, e viu-se o que é que provocou. É o futebol português no seu melhor. Em relação a esta proposta, isto começa bem, que é é verdade que isto do modelo de governação, no fundo, é perceber como é que a Liga vai funcionar, as regras, os modelos até de gestão, enfim, tentar dar algum profissionalismo e maior eficácia à Liga, mas a única proposta mais concreta, foi apresentada pela própria Liga, é a questão do Conselho de Presidentes, que de 3 em 3 meses vai fiscalizar. Primeira reação, Luís Filipe Vieira, uma parvoíce. Começa bem. E por outro lado, a questão de de uma liga que se quer autónoma, que se quer também a funcionar, quase que a submeter só aos clubes do género. Pronto, a gente então aceita ser fiscalizados pelos clubes todos de 3 em 3 meses, pronto, para evitar este tipo de problemas que houve agora. Mas para já esta declaração é uma parvoíce, começa torto. Jamais conseguirá ser um organismo autónomo e vou-te dizendo, e vou-te dizer uma coisa, é cada vez maior a diferença entre a imagem da Liga e a imagem da Federação. A Federação é, neste momento, hoje em dia, o grande motor de modernidade, é o grande peso pesado único em termos institucionais, tirando os 3 grandes, obviamente, do futebol português, mas também se percebe que os clubes não estão nada interessados em ter, sobretudo os maiores. E é assim, e goste-se ou não, eles têm alguma razão nisso, quer dizer, a vontade, os interesses do Benfica, do Sporting e do Porto têm que ser devidamente acautelados, porque gostem ou não os outros clubes de ouvir isto, sem eles dizem, está bem, mas sem nós eles que vão jogar entre eles 3 sozinhos, sem nós não há futebol. É verdade. Mas vai lá perguntar aos clubes pequenos. Acho que Pinto Costa acho que disse que na maioria das situações Benfica e Futebol Clube do Porto as opiniões são coincidentes. Pois. Não por acaso. Não por acaso. E, portanto, essa opinião, essa vontade, o peso desses 3 clubes, amigos, quer dizer, tem que ser devidamente acautelado, sopesado. Ou seja, vivemos sempre nisto. É um futebol de tal maneira macrocéfalo que, por um lado, sim senhor, a Liga tem que ser mais autónoma, claro que sim, deveria ser em princípio, não é? É um bocadinho, nós estamos sempre a falar do mesmo, da centralização dos direitos, mas eu quero lembrar que quando vieram os contratos grandes, o que é que cada um dos 3 grandes fez? Foi à sua vidinha logo, tratou da sua vidinha. E até quando é que são válidos esses contratos? Claro. Não, e o que é que o Luís Filipe Vieira disse na semana passada? Bem, calma lá, quando é que são? São até 2000 e quê? Depende dos contratos que estão, mas estamos a falar de 2024, 2025, sim. 2026, portanto. Sim. E ele disse logo, sim, quando acabar, depois calma, que isto não vai ser assim distribuir Ou seja, calma. Portanto, não vale a pena. Mas tu, por exemplo, tu conheces bem como é que funciona o modelo de futebol internacional, de governação e tudo o resto. São ligas diferentes. São ligas diferentes. Mas quantas é que não têm os direitos televisivos centralizados? O quê? Quantas é que não têm os direitos televisivos centralizados? Estão centralizados. Porque perceberam uma coisa. Claro que perceberam uma coisa. Itália, o salto que eles Itália perceberam, e que é isso que os clubes em Portugal acho que ainda não perceberam. Os 3 grandes. Eu também acho que os direitos forem centralizados. Benfica, Porto e Sporting não vão receber tanto como recebem. Não, logo de começo sim, até podem perder, mas ganham a médio. Agora, ganhando todos, e o campeonato sendo mais competitivo, e havendo capacidade de vender melhor produto, onde é que Portugal vai ganhar o dinheiro? Onde a Inglaterra ganha? Eu sei que estamos a falar de mundos diferentes. A questão é, vais vender, essa teoria que é bonita, vais vender lá a quem? Pois. Não vais vendê-la seguramente ao Presidente do Futebol Clube do Porto, não vais vendê-la ao Presidente do Sporting Benfica,
e não vais vendê-la a nenhum Não, processo porque ainda por cima a gente lembra-se quando eles renovaram aqueles contratos. Quando eles assinaram os contratos, andava com umas ciumeiras, quem é que tinha feito o melhor negócio? Quem é que tinha feito mais? E depois viste qual foi a diferença para o melhor de todos os outros contratos. Era uma diferença absolutamente gigantesca. E a questão é essa pergunta. Então, mas será que eles não percebem que por este caminho eles estão condenados, Benfica, Porto, Sporting, estão condenados, para lá caminham já, a figurar num futuro não muito longínquo, serão clubes de segunda divisão europeia. Quer dizer, não percebem que este modelo não lhes interessa. O campeonato português, volto a dizer com muita pena, o campeonato português é uma inexistência internacional para o lado de Badajoz. Ninguém quer saber do campeonato português para alguma coisa. E vamos vendê-lo a quem? Onde é que vamos vender o campeonato português? Mas não vendemos porque não temos produto para vender. Bem, e também não fazemos por isso, não é? Quais foram as últimas notícias? Que notícias houve do futebol português que tiveram relevância internacional? Não vamos falar disso, pois não? Não, para cá vamos falar. Olha, houve agora uma. Podemos falar da Portimonense e o Vicente foi manchete do L'Equipe. Exatamente, foi manchete do L'Equipe, foi uma exceção. Sim. Um jornal como o L'Equipe ter feito manchete. Mas também foi um remoquezinho aos próprios franceses. O L'Equipe fez aquilo para picar. Olha, o segundo, toma lá, Portugal, porque a França, os franceses e o próprio L'Equipe está irado do campeonato francês, se calhar precipitaram-se, não ter recomeçado. Mas seja como for, mas essa foi a exceção. Mas qual é a regra? Quando é que nós somos... Sim. Quando é que o campeonato português é notícia? Eu digo-te quando é que é notícia. De modo que... Aparentemente isto é um problema só quando os três grandes começarem mesmo a perceber que não têm hipótese, só têm hipótese de crescerem outra vez e de não perderem definitivamente o comboio da primeira linha, as carruagens de primeira do futebol europeu, quando tivermos um campeonato muito mais reduzido e muitíssimo mais competitivo. E mesmo que os três grandes percam, de facto, nos primeiros anos algum dinheiro, até quantias significativas, recuperarão esse dinheiro rapidamente a médio prazo. Mas essa é a linha que ninguém vai pensar, porque a gente pensa no curto prazo. Assim como está, só interessa a dois clubes. Não seguramente com esta geração de dirigentes. Não. E assim como está, só interessa a dois clubes, que são os de sempre, são os que ganham sempre. Ora, varia pouco, não é? Varia pouco. E até mesmo nesta década, que foi uma década de grande recuperação e afirmação benfiquista, se o Porto ganhar este campeonato, esta década fecha com 5 títulos para cada um, exatamente. Portanto, o último fora deste duopólio a ganhar foi o Sporting, sei lá, há miúdos que ainda não viram o Sporting ser campeão, foi há... Não, vai ser há 19 anos. Exatamente, não é? há 19 anos. 18 e o Sporting 18. fará 19 de jejum. Portanto, este modelo interessa sobretudo, não devia interessar, não é? Porque os resultados estão à vista. O progressivo enfraquecimento do Porto e do Benfica, que são as nossas equipas mais representativas em termos europeus, está à vista, só um cego é que não vê o que é que vai acontecendo ano após ano, mas pronto, enquanto houver dinheiro e contratos significativos da televisão, embora muitos, já muitos estafadinhos, atenção, que aquilo tem havido antecipações, todos. Enfim, é o que temos, não... Mas eu comprometo o meu futuro próximo. Não, claro que compromete e, sobretudo, caramba, eu gosto de competição, por isso é que gosto do campeonato inglês, por isso é que gosto do campeonato italiano, do campeonato espanhol, porque há grandes e há favoritos também, ganham quase sempre os mesmos. Já em França, por exemplo, neste século houve 8 campeões diferentes, não é brinquedo, mas é diferente, aquilo à partida não há outra competitividade, não é? Porque em Espanha a gente percebe que o Real Madrid e o Barcelona são muito mais fortes que os outros, mas também percebe que põe-se muitas vezes a jeito de levar e levam, não é? Leva no outro nível. Fundo, a gente até sabe como é que o fim do filme, mas o argumento continua a interessar. Continua a interessar e não é só. E não vês jogos com 2.000 espectadores, Jorge, não vês jogos em que se ouve tudo o que as pessoas têm. Não estou a falar destes de agora. Exatamente. Estou a falar daqueles alguns destes jogos que nós vimos agora são quase iguais, São iguais. O que é que seria? Não é? De modo que, enfim, para quem gosta de competição saudável, sã, como nós gostamos, é uma pena, até porque nós realmente somos bons no futebol, temos jeito para isto, mas caramba, talvez só quando os alemães organizarem o nosso campeonato ou vierem para aqui fazer uma remodelaçãozinha, ou a própria federação, quando a federação pegar substituir a Liga, talvez tenhamos um futebol. Aliás, não é por acaso que se diz de nós, já do tempo de Viriato, claro, um povo que nem que não gosta de ser mandado. E, portanto, não... Mas atenção que isso não é um fatalismo, não
Não, calma, por exemplo, temos o bom exemplo da nossa seleção, que substituiu paulatinamente aos clubes, antes era ao contrário. A nossa imagem no estrangeiro eram os clubes, sobretudo Benfica, Porto, Benfica, embora o Sporting também seja um clube de grande nível europeu. E a seleção não, era o parente, eram os tais 30 metros que faltavam sempre, agora não, inverteu-se. A grande equipa do futebol português é a seleção, é a única que joga de olhos nos olhos com todos os da sua igualha no mundo. E o farol do futebol português já não é os clubes, é mesmo a seleção e até, por arrastamento, é a própria federação, que eu julgo que é muito, ainda não, há uns tempos li no Jornal Alemão um elogio profundíssimo à competência e à capacidade de inovação da Federação Portuguesa. Olha, não por acaso, este jogo agora, reparem nesse detalhe, daquela ideia fantástica, lembras-te que nós falámos disso num programa do Zoom? Do Zoom. Não por acaso, onde é que ela apareceu? Quem é que teve coisa de a pôr em... Da cidade de futebol. Pois da foi. Federação. Não eram muitos, mas lá está, fez a diferença. E visto os adeptos do Braga comemorarem lá, quem é que se abalançou a fazer isso? Ok, pode dizer, também tem meios. Ok, tem, mas sabem-nos utilizar, não é? Exato. No fundo, só para explicar lá para casa, no fundo estamos a falar de a possibilidade de adeptos verem e acompanharem o jogo através das plataformas Zoom, uma ideia que terá nascido na Dinamarca, pelo menos ficou com o Aros da Dinamarca, e que a própria Federação adotou com uma tela gigante, plataforma digital e, no fundo, sempre a inovar. Caetano, eles podem discutir os modelos de governação todo, mas nós aqui, no fundo, estamos todos a caminhar para isso. O que é que vale a pena discutir um modelo de governação se não se discute o modelo de quem vai governar, das pessoas? No fundo, é um bocado tu queres no mundo dos automóveis, de que vale pôr ali uma carroçaria e um chassi espetacular e tudo giro, se o motor continua a gripar e é o mesmo que tem os mesmos problemas de sempre. A questão é que aqui a questão não é tanto Pedro Proença ou outra pessoa. A autonomia consegue ter, o poder consegue ter, a liderança consegue ter. E isso exige autonomia, porque o problema de fundo vai se manter. O problema de fundo é esse que nós estamos aqui a falar. No fundo é milhões, ou os euros que entram nos clubes. E eu volto a dizer, nesta geração de dirigentes e na forma de gestão atual dos clubes em Portugal, não me parece que a centralização que é desejável, porque seria seguramente uma distribuição de riqueza mais equitativa do que aquela que existe atualmente, apesar de nós percebermos que nós temos um problema em Portugal desde logo, comparado com outros países, que é nós não temos futebol nem temos desporto, temos 3 clubes. Temos 3 clubes e temos que... Pois, e depois o resto, se é basquetebol, se é voleibol, esteja lá aqueles 3 clubes, é aquilo que conta, não é? E, portanto, como eu recordei há pouco, estamos a falar que do bolo da receita televisiva, 75% a 80% vai parar a 3 cofres. E, portanto, não é fácil que, e recordando, que destes 3 há 2 estão com a corda na garganta, que é o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Portanto, nesta altura, obviamente é impensável qualquer um deles abra mão de uma fonte de receita garantida que têm, para além dos compromissos contratuais que têm assumidos por alguns anos, não são poucos, e que também não os condicionam para esse tipo de abertura. Aquele que deveria ter uma abertura maior para isso é o Benfica, que ainda por cima transmite os jogos em casa no seu canal próprio, portanto, que é outra originalidade do futebol português. E vai abrir mão dessa fonte de receita. Não me parece que abra mão disso facilmente. E qual é que é o poder dos outros relativamente a isto? Não é muito como nós percebemos, os clubes da segunda liga receberam o dinheirinho e acabou-se o problema. E, portanto, enquanto isto funcionar assim, podemos estar aqui semanas e semanas a discutirmos. O que é verdade é que é uma expressão que não é bonita, mas que se diz, a montanha hoje pariu mais um rato. Portanto, andamos aqui durante semanas a falar da continuidade ou não de Pedro Proença à frente da Liga Portugal. E, pelo visto, o que é que se discutiu sobre isso hoje? Zero. E já não se discute aquela carta, aquela mensagem... Que foi a fonte de todo o problema. Aquela mensagem do Fernando Gomes, que era um conjunto de ideias muito válidas, de pistas, apontava... Lembras-te? Mas também relativamente a essa publicação do Fernando Gomes, deixa-me dizer que acerta na murcha em quase tudo. Sim. E faz o que é para mudar? Não, pois, claro. Não, indicou Sim, há coisas também não estão no raio dele, outras não. Outras não estão, não é? Mas ele não pode negociar a centralização de direitos esportivos. Claro que não. Agora, a questão nem pode impor... Não, ele apontou e disse verdades de lá para Alice, cruéis, que dói, mas ele disse mesmo. A questão é que a própria Federação não está em curso uma tentativa, entre aspas, de absorver grande parte dos poderes da Liga, reduzir a Liga a uma apenas comissão organizadora de jogos. Em face do que e deixava de ser a Federação
Federação da Seleção e passava a ser a Federação Portuguesa de Futebol. Em face do que se tem visto nos últimos anos, e eu estou a pensar do ponto de vista do interesse do futebol português, pelo que temos visto, pelo que a seleção tem crescido, as seleções, não é só a seleção, as seleções têm crescido e pelo trabalho que a Federação tem feito, olha que se calhar não seria muito má ideia, porque a Federação realmente está a falar outra linguagem, está já um bocadinho à frente, muito à frente, não é por culpa do Pedro Proença, que o Zé está sempre a dizer, e com razão, o Pedro Proença é um empregado dos clubes, ponto final, quer dizer, neste modelo... Pronto, seja o Pedro Proença, seja outro qualquer, não tem causa a pessoa do Pedro Proença. Saltou mais de 1,5 m, queiram-lhe os clubes em si. Queiram-lhe um colosso como o Benfica logo em cima, saiu da direção. Pronto, não tem, está feito. É uma questão de tempo até ele sair. Mas o próximo será o mesmo, quer dizer, seja o Luís Duque, seja o José Coceiro, que eu espero que não se meta numa alhada, que é uma pessoa tão válida, com tanta experiência e tanta abrangência, podia fazer um excelente trabalho, mas não com este modelo, obviamente. Porque este modelo está condenado. Vamos ver como será o novo modelo de governação. Enfim, não espero grandes coisas aqui, mas tenho pena, porque no tempo da pandemia todos nós pensámos, lembras daquelas noites em que falávamos, realmente alguma coisa está a mudar. Não está a mudar nada. Bastou começar a perceber-se o regresso de futebol. Tu viste o que é que nós temos falado. Aliás, tu estavas naquela entrevista que estava ao Paulo Bento, claro, aqui numa Quinta da Bola. Foi duríssimo. Em que ele foi duríssimo. Disse e disse que umas atrás das ele outras. confiava no trabalho dos treinadores, ele confiava no trabalho dos jogadores que estão a promover o futebol português, mas com estes dirigentes não esperem mudanças. Foi de uma dureza. E tem toda a razão. Aliás, numa entrevista também hoje... Eu acho que é de um pragmatismo. Claro que sim. Não espera ele, não esperas tu, não espero eu, não espera o Zé. Temos olhos na cara e percebemos, quer dizer, não é com esta geração, com este tipo de dirigismo, com esta geração, infelizmente, mas não é os mais velhos, só refiro-me ao Pinto da Costa, neste caso, para não haver dúvidas, Pinto da Costa e o Luís Filipe Vieira, que em muitas coisas são farinha do mesmo saco. O dramático é perceber que dirigentes muito mais novos rapidamente entram cheios de ilusões de boa vontade ganham os mesmos tiques imediatamente. Completamente. Portanto, temos aqui um problema, voltamos ao viriato, não era? Nem mandamos, nem sabemos ser mandados. Olha, vamos passar ao tema seguinte, tem a ver com as eleições do Futebol Clube do Porto, só para fazer um resumo lá para casa, o que é que esteve hoje em causa e o que foi decidido. Enfim, foi decidido, e era importante até para não haver problemas jurídicos, que foi confirmada, ratificada a decisão da direção de promover o Nacional e o Farense, e de descida do Cova da Piedade e do Casa Pia ao Campeonato de Portugal. Foram acertados os valores de compensação, cada clube irá receber sensivelmente 180 mil euros, que acaba por ser praticamente o dobro do que receberiam, do que faltava dos direitos de transmissão, e ainda por cima sem as despesas inerentes, enfim, aos jogos. Isto muito importante, foram aprovadas as 5 substituições por jogo, que vão entrar já na 26ª jornada, ou seja, amanhã, esta terça-feira, no Gil Vicente Famalicão, e para além disso, no banco, em vez de 7, podem estar 9 jogadores. E depois, algumas considerações genéricas sobre o modelo de governação. Os clubes têm até ao dia 31 de julho para apresentar propostas, para as votarem, e se forem aprovadas, terá havido alteração de estatutos, e aí sim haverá eleições. No fundo, Pedro Proença acaba por ganhar esta margem enquanto se discute este modelo de governação, que ainda não sabe muito bem aquilo que vai ser. Já há críticas em relação ao pouco que se sabe. Vamos ver o que é que vai dar. Agora sim, vamos falar, porque ontem foi um dia também importante para o Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa foi reeleito presidente nas eleições mais concorridas do século XXI. O líder dos azuis e brancos conquistou 68,65% dos votos e avança para o 15º mandato à frente do clube. Foi já de noite que Pinto da Costa viu confirmada a reeleição como presidente do Futebol Clube do Porto. O líder dos azuis e brancos recolheu 68,65% dos votos e avança para o 15º mandato. Dezenas de adeptos aplaudiram o presidente, que saiu com a vitória das eleições mais concorridas da história do clube. Tenho que agradecer a todos os sócios, aos 8.480 sócios que vieram votar, sinal de que sentem e vivem diariamente o Futebol Clube do Porto. E, obviamente, de uma maneira especial, àqueles que confiaram em mim, que no momento
que não é fácil para ninguém, repito, não é só para o Futebol Clube do Porto nem para os clubes, no momento em que não é fácil para ninguém, vieram dar-me um voto de confiança, vieram dar-me um sinal de estímulo que é muito importante para as batalhas que se seguem. Naturalmente que estou feliz por eles, porque se confiam em mim e queriam que eu continuasse, é isso que vai acontecer, e a única coisa que lhes posso prometer é, como sempre, porei os interesses do Futebol Clube do Porto acima de tudo, farei tudo pelo Futebol Clube do Porto. Uma promessa forte por parte do presidente reeleito para o 15º mandato. Pinto da Costa tem muito trabalho pela frente, mas as prioridades já estão definidas. São muitas prioridades, é o centro de estágio, é manter a competitividade que as nossas equipas têm, é fazer crescer a massa associativa, é tê-la o mais unida possível, porque todos somos necessários para os combates que nos esperam, e contar, poder, como até hoje aconteceu aos fins destes 38 anos, deitar-me com a consciência tranquila de que fiz aquilo que entendia ser melhor para o Futebol Clube do Porto, sem medo de ninguém. Aos 82 anos, Pinto da Costa mantém-se em funções com os olhos postos no futuro do Futebol Clube do Porto. Muito se fala sobre a continuidade, mas o dirigente dos Dragões tem uma certeza. Não me compete a mim estar a avaliar o que foi feito no Futebol Clube do Porto nos 38 anos da minha presidência. Eu não sou historiador, e o que está feito de bom, de menos bom ou até de mau faz parte da história. Se eu não sentisse entusiasmo e capacidade e certeza e grande esperança de que podemos fazer um futuro bom e vitorioso, não me teria candidatado. Não venho para aqui. Houve quem quisesse, que defendeu que os sócios deviam romper comigo aquele sentimento, digamos, de amor que há entre o presidente e a massa associativa. Não, eu não romperei isso. Eu terei sempre os sócios como prioridade, terei os adeptos no coração e só romperei com aqueles que realmente querem romper e pensam dessa maneira. Agora, é no futuro que eu penso. Pela primeira vez, as eleições para a presidência do Futebol Clube do Porto tiveram 3 candidatos. Pinto da Costa ganhou o ato eleitoral com a percentagem mais baixa dos 38 anos em que esteve até agora no leme dos Dragões. José Fernando Rio ficou com o segundo lugar, com 26,44% dos votos. Nuno Lobo ficou no terceiro, com menos de 5% dos votos. Pinto da Costa não esconde que ficou satisfeito com a forma como decorreram as eleições. Queria congratular-me com este exemplo de vitalidade, de ordem, de respeito e de interesse na vida do Futebol Clube do Porto. Votaram 8.480 associados, o que é realmente notável, porque há muita gente que naturalmente teve receio de sair com as especulações que foram feitas. Como vocês puderam verificar, não houve o mínimo perigo de qualquer infração, de qualquer contágio, foram realmente exemplares. E essa é a primeira mensagem que eu tenho de dar. No discurso de vitória, Pinto da Costa não esqueceu a equipa de futebol. A equipa não precisa de motivações destas. A equipa está motivada, vai demonstrar nos jogos que faltam que está motivada e naturalmente que terá resposta já na quarta-feira, a resposta cabal ao insucesso que tivemos na última jornada. Também Sérgio Conceição teve direito a uma mensagem. O Sérgio Conceição é o treinador de Futebol Clube do Porto, tem contrato mais um ano e qual fosse o resultado destas eleições, ele continuaria, portanto isto não reforça absolutamente nada, naturalmente poder-lhe dar confiança ou saber que vamos continuar a trabalhar da mesma maneira. A direção de Pinto da Costa mantém Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Alípio Jorge como vice-presidentes. Vítor Bahia junta-se à equipa com o mesmo posto. Para o Conselho Superior, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, foi eleito. Mantém-se em aberto como vai ser a nova SAD dos Dragões. Pinto da Costa segue como homem forte do Futebol Clube do Porto, 15º mandato seguido de uma história que começou a ser escrita há 38 anos. Foram mais de 8 mil sócios que escolheram o futuro dos Dragões. Ora, voltamos agora à conversa. José Caetano, começo por ti. O desfecho em si
enfim, nem o mais otimista dos adeptos das outras candidaturas sonharia com qualquer vitória. Mas o resultado em si, na tua análise, na tua opinião, é ou não passiva de análise? 68,65%. É, obviamente que sim, desde logo por ser a porcentagem mais baixa numa reeleição, estamos a falar do 15º mandato, 38 anos, portanto, obviamente que sim. Olhando também para os 26,44 de José Fernando do Rio, acho que também é um resultado que deve ser sublinhado, porque não são propriamente os 4% do Nuno Lobo, e isto provavelmente explicar-se-á pelo discurso mais organizado e menos trauliteiro do primeiro comparativamente ao segundo. De resto, a vitória de Pinto da Costa, acho que era um formalismo, mas foi um formalismo que foi bem sucedido, numas eleições que se organizaram em 2 dias, e muito bem organizadas, ordeiras, numa situação que não é normal, num período que não é normal, e em que os sócios do Futebol Clube do Porto aderiram em massa, porque também foi um número muito expressivo de sócios que participaram, mas provou-se, mesmo com este resultado, provou-se desde logo na constituição das listas, se me permites, que Pinto da Costa teve necessidade de recorrer a alguns nomes fortes, que habitualmente não precisaria de o fazer. Recordo-me logo de 2, de Vítor Bahia e de Rui Moreira. Portanto, precisou de nomes fortes para os adeptos do Futebol Clube do Porto, para mostrar, para somar força à sua candidatura. Portanto, logo aí houve uma diferença. E depois há aqui uma novidade, que é haver 30% dos sócios que não estão com Pinto da Costa. O que significa que não estamos a falar de um presidente qualquer, estamos a falar de alguém que em 38 anos transformou o Porto num colosso do futebol europeu. Estamos a falar de alguém que em 38 anos, se estiverem enganado nas contas, por favor, corrijam-me, ganhou mais títulos de campeão nacional que o Sporting na sua história toda. Não estou a falar do campeonato de futebol profissional. Não é? Portanto, ganhou 2 títulos europeus, 2 taças de campeões, ganhou o que é que este homem não ganhou, não é? Pois é. E, portanto, toda a nação portista, obviamente, tem uma dívida de gratidão enorme para este homem. Agora, o que é verdade é que ninguém pode esconder a cabeça na areia e olhar para o lado e não ver aquilo que é a realidade, que é o momento que o Porto atravessa, que não é, sobretudo no plano financeiro, está muito longe de ser positivo. Estamos a falar de Jorge Pinto da Costa, que tem 82 anos, acabará este mandato com 86 e, portanto, é de uma longevidade ímpar na história do futebol mundial, seguramente, e de dirigismo desportivo. E, portanto, tem que ser sublinhado. Acho que era uma vitória mais do que esperada. Surpreendem talvez os números um pouco, surpreendem a votação num dos candidatos e surpreende que haja 30% que já equacionam outra opção. E esses 30% que equacionaram outra opção abre o caminho, claro, se calhar para aquilo que Pinto da Costa, com as opções que fez, antecipou na lista que preparou para estas eleições, que é a sucessão. Eu, para ajudar àquilo que estavas a dizer há bocadinho, que tem a ver com os números do Pinto da Costa, ele tem 21 ligas, 12 taças, 20 supertaças, 2 Liga Europa, 2 taças Liga dos Campeões, ou seja, uma taça dos campeões, uma Liga dos Campeões, 2 taças Intercontinental e uma Supertaça Europeia, o que dá 60 títulos. 60 títulos. Agora, estamos a falar só do futebol. Só do futebol. Agora, Pipa, é um bocado a tónica. A gratidão já não gera unanimidade junto de... Não, mas ainda é forte. Com um currículo destes, Pinto da Costa tem o triplo dos campeonatos ganho pelo Vieira, que por sua vez, embora com menos anos, embora já seja também o presidente mais longevo da história do Benfica, é o presidente com mais títulos no Benfica. Portanto, o Pinto da Costa tem 3 vezes mais. Não, quer dizer, em termos de currículo, não encontras ninguém a nível mundial com este. São 60 títulos de futebol. E atenção, mas uma coisa é ganhar o campeonato, a taça e a supertaça. Não vou cair naquela grosseria do Alex Ferguson, mas em Portugal é mais fácil para o Benfica e para o Porto apresentarem currículos deste, não é? Agora, aqui a grande questão é os 7 títulos internacionais. Aí sim, essa é que é a pedra de toque. Ganhar 7 títulos internacionais com 3 equipas diferentes, em momentos diferentes e com 4 treinadores diferentes. Isso sim, isso é que é. Agora, estou de acordo com o que o José disse, não foi uma votação de 90%, foi 68%, quase 70%, 30% não votaram nele, mas a verdade também é esta. Este homem, aos 82 anos, e a viver a pior fase de longe do seu consulado, não sei se as pessoas têm noção, mas o Pinto da Costa tem 38 anos como presidente, mas em épocas, na realidade, tem 37, completas, 37. Porquê? Porque ele foi eleito a 17 de abril de 82, no finalzinho da época de 82 e 83. Se quiseres as épocas inteiras dele,
Em 37, ele só por 4 vezes, em 4 épocas, não terminou o futebol sem qualquer título. Isto é 25 épocas, anos consecutivos a ganhar. Terminava sempre com título. 3 dessas 4 vezes aconteceram nos últimos 5 anos. 2 com o Lopetegui e uma com o Nuno. Portanto, este é de longe o pior período dele. E não só em termos desportivos, como, e aí sim, é um desastre, que eu achei piada ele ter-se referido a essa situação difícil, a falar como se fosse com uma terceira pessoa que olha de longe. Não, isto aqui é uma situação muito complicada, não é os miúdos, não é os inexperientes, como se ele não fosse o responsável, como se ele não fosse o presidente em exercício e aquele que, por ação, por omissão, por consentimento, pouco importa, permitiu que o Porto, com aqueles atos de gestão todos dos últimos anos, tem sido um desastre, não é? E o Porto está com um passivo de 440, se não estou em erro, e tem que realizar 100 milhões, além de ter falhado uma coisa que é a liquidação do empréstimo obrigacionista. 2. Não, para o ano vai ter 2. Eles falharam este ano, já tinham um para o próximo ano que vence para o próximo ano. E tinha agora, pois exatamente, e no próximo ano vão ter 2. Eu acredito que sei o que é, quer dizer, calculo que sei o que é que vai acontecer. Sim. No próximo ano vão pedir o adiamento daquele que vence. Mas repara, estamos a falar de um homem, portanto, essa gratidão é tão grande que todos estes números e esta conjuntura, que é terrível, nunca o Porto esteve tão... Estamos a viver um período de primazia doméstica benfiquista. Embora, atenção, se o Porto ganhar o campeonato não deixa de ser curioso. Esta década acaba, que começa em 2010, 2011 e acaba agora, se o Porto ganhar o campeonato com 5-5. Embora nos últimos anos, como toda a gente sabe, o Benfica tenha... Mas os primeiros anos desta década foram do Porto. Portanto, consegue esta eleição com 82 anos. Os sócios sabiam quando votavam nele... Quando ele fizer 86 anos, ainda é presidente do Porto, quer dizer, para mim isto é um caso de estudo, é uma coisa... Eu não acho bom, muito sinceramente, já aqui disse várias vezes... Mas há aqui um paralelismo de estabelecer que essa longevidade também tem outra particularidade, que é os sócios do Porto habituaram-se nos últimos 38 anos a ganhar, a somar títulos atrás de títulos, e habituaram-se também a ver os erros que eram cometidos nos rivais de Lisboa. Claro. E, portanto, também não estão para grandes aventuras e, portanto... Não aparecendo um nome forte, lista, tem que ser um nome muito forte, com uma lista muito forte que apresenta um projeto que considerem viável e válido para o Futebol Clube do Porto, obviamente apostam na garantia de quem conhecem. E, obviamente, não se reviram em nenhuma das outras candidaturas. Não é? Claro. Se calhar outro gol cantaria se o nome mais forte tivesse surgido. Mas a verdade é esta. Mas provavelmente estes nomes mais fortes também não arriscam um frente a frente com o Pinto Costa. Nem nunca arriscaram até hoje, porque não passaram das intenções disto ou daquilo. Mas a verdade é que não deixa de ser, Jorge, meu bom Jorge, não deixa de ser uma coisa estranha. Porque o poder não se deve, as pessoas não se devem eternizar no poder. Isto são muitos anos, são demasiados anos. Ele tem um currículo fantástico, realmente estou de acordo com o Zé. Ele, quando pegou no Porto, a 17 de abril de 82, o Porto era claramente a terceira força desportiva do país, caramba. Ficou o Sporting e depois havia o Porto, muito longe. Ele transformou o Porto num bastião do futebol europeu, mundial, se quiseres, o clube mais com 7 títulos internacionais, e não é só os títulos, é a presença constante nas Champions, essas coisas todas. Mas mesmo assim acho que é muito mau sinal quando um clube tem o mesmo presidente, e digo um clube, digo um país, percebes o que eu estou a dizer? Olha, uma coisa engraçada, eu, há tempo estava a fazer uma pesquisa para uma outra peça e descobri uma entrevista, imagina de quem? Pinto da Costa ao L'Equipe, 1987. A seguir a ter ganho a taça dos campeões. A taça dos clubes campeões europeus. E uma das frases que vem nessa entrevista é que, depois de ter ganho isto e de ter recolocado o Porto do sítio certo, já não vou fazer mais nenhum mandato. Este vai ser o meu último mandato. Ele disse isso numa entrevista ao L'Equipe de França, em 1987. Imagina os tempos que já foi. Caetano, ouvimos algumas prioridades, o centro de estágio que querem fazer, enfim, o plantel, a competitividade. Ele não falou, e eu percebo porquê. Se calhar a prioridade é mesmo a questão financeira, porque neste momento a situação como está no Futebol Clube do Porto, a necessidade de encaixe, essa é a grande batalha. E aí não há golpes de mágica. Ou há dinheiro ou não há. Ou há vendas ou não há. Mas o administrador financeiro é o mesmo. Pois, foi premiado. Portanto, foi premiado. Não é? Mas habituámos a assistir a administradores de empresas a serem premiados. Mesmo mas este é extraordinário, porque tem assinado contas retintamente no vermelho. Penso que as últimas contas decentes do Porto era do antigo. Não precisamos de ir ao futebol. Nós irmos à banca ou outras atividades para vermos gente ser premiada por dar prejuízo. Não é? Portanto, e que prejuízo. Neste particular, o futebol não é pioneiro nem está sozinho.
Claro. Mas sim, mas não falou ontem, imediatamente após a confirmação da sua eleição, mas falou nas vésperas desta eleição, quando disse que o Futebol Clube do Porto já teria apalavrado a transferência no valor de 147 milhões de euros, salvo erro. Depois nós vimos a coisa mais notável, ou já não lembro se foi antes, foi depois do Presidente do Benfica. Era isso. Acho que não vai duvidar de ninguém, como é óbvio, mas até brincávamos um bocadinho, parecia um campeonato. Mas as transferências que eu deixei de fazer por Não, causa claro, do... eu até estranhei que o Presidente do Sporting também não tivesse dito alguma coisa do género, não é? Porque é assim, com certeza... Mas olha, apresentou resultados positivos. É verdade. O Bruno Fernandes ajudou. Obviamente. Bruno Mas, portanto, obviamente, a situação era complicadíssima em fevereiro, no início de março. Aquilo que nós todos ainda estamos a viver só vai piorar, porque esqueçam todas as grandes transferências nos próximos... Para já o Alex Telles vai lá, vão conseguir encaixar em princípio os 25 milhões do PSG. O que é pouco, mas quanto é que é a cláusula de rescisão? 40 milhões, salvo erro. Mas também ele tinha mais um ano de contrato, portanto, não deve o haver. E como a situação está... Mas até nessa situação, o Futebol Clube do Porto está diferente daquilo que Pinto Costa se habitou, porque algumas vendia jogadores pela cláusula de rescisão. Não deixava ser jogadores a custo zero. Marcano, que saiu a custo zero e foram contratá-lo novamente e que hoje, infelizmente lesionou-se, mas já era um dos capitães de equipa, portanto, isto não era normal no Futebol Clube do Porto normal, não aconteceu no Futebol Clube do Porto normal. A situação é diferente e, portanto, aquilo que se vive hoje não permite antecipar facilidades nessa recuperação. Será tudo menos fácil. Permite antecipar uma série de coisas, obviamente, trabalhar mais com a prata da casa, gerir melhor os investimentos. Agora, vender por muito dinheiro não vai ser seguramente fácil. E, portanto, com a intervenção ou sem intervenção da UEFA, o Futebol Clube do Porto, primeiro, tem quase a obrigação de se apurar diretamente para a Liga dos Campeões para não passar pelo meu pesadelo do ano passado. E isso garante logo um encaixe que garante algum conforto, mas só garante algum conforto. 42 milhões de euros por aí. Mas só garante algum conforto. Portanto, o Futebol Clube do Porto, como o Benfica, precisam de faturar dinheiro, de fazer dinheiro, ganhar liquidez e ganhar capacidade financeira. Porque, como o Presidente do Benfica também reconheceu recentemente numa entrevista, o fogo que tem também se desaparece no instante. Não é? Portanto, porque vemos a situação que nenhum de nós consegue antecipar se vai ter receitas de bilhética novamente, qual é que é o impacto que este futebol desinteressante, permite-me classificá-lo assim, vai ter nas receitas televisivas, vai ter nos investimentos publicitários, vai ter no marketing. Todos nós percebemos que nesta altura, comparado com aquilo que era o anterior normal, toda a gente está seguramente a perder muito, muito dinheiro. E, portanto, somando isto à crise que se está a viver, a inversão da situação financeira do Futebol Clube do Porto será tudo menos fácil. Se será conseguida com quem lá está e continua, esta que é a grande interrogação. Essa é que é a minha grande estranheza, mas estou contigo, Zé. De facto, a grande interrogação. Num país em que os administradores normalmente são... Bem, e o que o próprio Porto, não é? Tinha prémios nas situações mais estranhas, tratando-se de um clube ganhador, não é? Aqueles prémios, terceiro, segundo lugar, enfim. Seja como for, não é fácil, mas ele voltou a ganhar. 15º mandato não resisto a dizer. Portanto, o Pinto Costa terá 86 anos quando acabar este mandato e 42 anos de presidência. Não resisto a lembrar que o Fidel de Castro esteve 59 anos à frente de Cuba, comandante supremo, primeiro como primeiro-ministro, depois como presidente, e saiu, Jorge, aos 81 anos, por vontade própria, delegou no irmão, porque estava enfraquecido pela doença, mas saiu aos 81 anos. E o presidente Pinto da Costa ganhou o 15º com 82, e vai sair com 82. Vai sair, calma. Ele já ameaçou isto. Não pode... Dás o pretexto, e para encerrarmos esta parte da conversa, que é as próximas eleições, porque há muita gente que já está. Percebe-se que a José Fernando Rio concorreu e deixou marca para marcar terreno. Aliás, é o primeiro candidato anunciado às eleições de 2024. O próprio Pinto Costa já lançou uma outra candidatura, indiretamente. André Vilas Boas. Que é um nome forte. E, portanto, poderá passar por aí. Quando ele diz, bem, a cadeira de sonho agora de André Vilas Boas já não é... Mas não é novidade, ele disse isso expressamente numa entrevista ao France Futebol, antes de assinar pelo Marselha. Depois de assinar pelo Marselha, disse mesmo com todos, eu gostava um dia de ser presidente, não é como treinador, é mesmo ser presidente do Porto. Enfim, é um nome forte, como é evidente, e é um homem competente, não tenho essa mínima. Eu tenho aqui, foi um dos 2 treinadores no consulado de Pinto Costa, terminou a época com 4 títulos, só houve 2 na história do futebol português, o Tomis Lavivic em 87, 88, e o André Vilas Boas em 2010, 2011, é um nome forte. Como é que vês o futuro imediato? Poderá passar por aí.
Mas lá está. Ou Vítor Bahia ou o Vítor próprio Bahia, Rui Moreira? não acredito tanto, acredito muito mais no Rui Moreira, sim. Saltar da presidência da Câmara Municipal para a presidência do seu clube. Já acho estranho esta associação, mas veremos o que é que vai dar. Porque hoje já se falaram noutras associações, eu nunca vejo com bons olhos. Sinceramente também não. Não faço. O futebol e a política misturados, porque nunca dá bom resultado. Não, futebol, ainda por cima futebol e autarquias, que nunca dá bom resultado. São dois dos campos onde nós sabemos que há mais traficância de influências, mais não há dúvida, e até naturalmente, e até se calhar, até às vezes compreensivelmente, o Presidente da Câmara não quer ver o clube da cidade brilhar. Podemos estar a ser tremendamente injustos para aquilo que o Rui Moreira vai fazer no Futebol Clube do Porto. Sim, mas temos que esperar para ver. Em teoria, para mim, esta associação é sempre de evitar. E o Porto tem lá 3, não é? Fernando Gomes, Rui Moreira e Nuno Cardoso, não é? São os 3. Portanto, eu diria que, obviamente, olhando para a idade do senhor, e não desejando nada de mal, que estaremos a falar do seu último mandato, mas 20 Pinto da Costa... Mas há quanto tempo nós dizemos isso? Há muitos anos. Portanto, 20 Pinto da Costa, esperar para ver. Olha, vamos encerrar esta parte, até porque já vos digo quem é, temos um convidado especialista que está em espera, e só lhe vou pedir a ele, sem revelar já o nome, que só mais um minutinho, para dizer que, no fundo, este processo eleitoral teve apenas um episódio que, permitam-me partilhar com vocês, que me deixou triste, porque inclusivamente atingiu a dignidade, quer do jornal A Bola, quer do jornalista Paulo Pinto, quando, enfim, numa entrevista do candidato Nuno Lobo, em que a gente escreve para título no jornal, ao contrário de Pinto da Costa, eu sou uma pessoa séria e íntegra, esse era o título. E, enfim, foi um dia de uma campanha incrível a chamar mentiroso a toda a gente por parte do candidato Nuno Lobo e, no entanto, o jornalista tinha o som da resposta. É uma chatice, não é? E nós ouvimos todos a resposta, e a resposta foi mesmo, ao contrário de Pinto da Costa, eu sou uma pessoa séria e íntegra. A resposta foi, um abraço ao Paulo Pinto, de facto, companheiro da redação, mas, de facto, enfim, foi um episódio triste, aborrecido, mas... A Bola tem uma linha editorial, segue-a e não inventa. Agora sim, tenho alguém via Skype que se vai juntar à conversa. Vamos ver se... Aí está! Ora, viva Luís Filipe Borges, humorista. Olá, boa noite. Viva, boa noite, humorista. Um grande amigo nosso também, benfiquista. Enfim, olha, não sei se estavas a ouvir a conversa. Para um benfiquista, Pinto da Costa mais um mandato, é uma boa notícia ou uma má notícia? Neste momento é capaz de ser uma boa notícia, porque esta vitória de Jorge Nuno Pinto da Costa é também simultaneamente a sua maior derrota desde que é presidente do Futebol Clube do Porto, algo que data do não sei agora ao certo, mas do Paleolítico Superior, penso eu. Mas, enfim, Jorge Nuno Pinto da Costa vencer as eleições sem sensivelmente um terço dos votos, é sinal de que novos ventos começam a soprar para os lados do Dragão. Portanto, parece-me que é capaz de ser uma boa notícia para o meu clube, sim, é capaz de ser. Olha, Luís, nós fomos acompanhando também um bocado nas redes sociais, és uma figura pública, muitos seguidores do teu confinamento. Agora a minha dúvida é se não querias voltar ao confinamento, porque acabou o confinamento e o Benfica empata com o Tondela para um adepto. Sim. Enfim, aquilo, enfim, maldito desconfinamento. Eu vou ser muito sincero, é um prazer enorme falar para a Bola TV, que é também a minha casa, mas correndo o risco de dizer algo um pouco chocante, uma das coisas mais úteis que eu aprendi com o confinamento é que não podia estar mais a marimbar para o futebol neste momento. Eu não vi nada deste regresso. A única coisa que eu vi foi porque me mandaram foi aquela incapacidade de manter distanciamento social que o Pep teve ali com o Diogo Gonçalves do Famalicão. Felizmente o VAR foi compreensivo e as pessoas de uma certa idade têm alguma dificuldade em adaptarem-se ao chamado novo normal e penso que o Pep já pode ser considerado uma pessoa de uma certa idade. Mas não vi mesmo nada, obviamente sei o resultado, também sei porque me disseram
que o Sport Lisboa e Benfica manteve a mesma qualidade que conquistava antes da pandemia, ou seja, nula. Eu penso que se chegou a um fim da linha em vários sentidos, no meu clube e não só. Acho que claramente Bruno Lage não é solução, mesmo que o Benfica venha a ser campeão. Eu também, francamente, a última vez que pude falar publicamente sobre futebol foi no Amigos da Bola, na Bola TV, e a minha posição na altura mudou pouco. A minha posição era que um campeonato ao qual faltam 10 jornadas não pode ter um campeão homologado. Mas, francamente, era-me indiferente. Quer dizer, o futebol praticado é tão mau que, não sendo possível dar o título ao Rio Ave ou ao Famalicão, equipas que sabem jogar a bola, aceitava perfeitamente que o Porto, por ir um ponto à frente, fosse considerado campeão e siga. Neste momento, passado todo este tempo, acho que não faz sentido nenhum o regresso do jogo. Acho que o futebol para bancadas vazias faz tanto sentido como danças sobre arquitetura, é nonsense total. E, portanto, o que eu penso que teria sido uma boa solução era não homologar campeão, mas quem ia à frente tinha acesso direto à Champions League e assim sucessivamente, e nós sabemos bem que isso é que importa, não é? O acesso ao peeling ficava garantido, parece que o Porto precisa um bocadinho mais do que o Benfica, portanto até era conveniente nesse sentido. Agora, voltando ao regresso do Benfica, acho de facto que as ideias se esgotaram ali. Eu penso que o Bruno Lage, o ano passado, conseguiu ter um belíssimo efeito, porque os jogadores estavam claramente fartíssimos da tática do bombo e, portanto, respiraram um ar puro que lhes fez bem. E depois havia dois senhores chamados Jonas, já a rastejar, mas ainda muito útil, e um jovem fenómeno chamado João Félix, que deram, quer um quer outro, deram imenso jeito. E Bruno Lage tem o mérito obviamente, tem o mérito de ter apostado no miúdo, como ele diz, de uma vez por todas. Agora, ver uma equipa como o Benfica com muito menos qualidade no plantel do que teve em anos recentes, e essa culpa é exclusivamente da afamada estrutura, ver um Benfica que é incapaz de ir ao lado esquerdo ou ao lado direito, até à linha, como se dizia antigamente, e fazer um cruzamento em condições para 2 ou 3 troncos que tem na área, acho que há uma data de equívocos. Pelo que li sobre este jogo, há um novo equívoco. A posição do Adel Taarabt mudou no campo, e eu percebo que o treinador queira pôr a carne toda no assador, mas Adel Taarabt estava a reinventar-se de forma notável e assinalada em vários órgãos internacionais, naquela posição entre 6 e 8, e de repente mudou de posição, terá ficado entaladinho entre a boa linha defensiva do Tondela. Acho que não há ideias, e acho que depois não há, desculpa estar a falar, se calhar não estar a falar, desculpa estar a falar tanto, se calhar não te falar de bola há tanto tempo, mas pronto, também sei que o Sporting empatou, portanto, quer dizer, o efeito Ruben Amorim também se calhar não será tão entusiástico como os adeptos leoninos gostavam. O Futebol Clube do Porto perdeu com uma equipa que joga muitíssimo bem à bola, e eu pude ver no site da bola que o discurso de Sérgio Conceição também não evoluiu nadinha, apesar destes meses todos em que estivemos todos preocupados com coisas muito mais sérias. Enfim, não se recomenda. O nosso futebol basicamente não se recomenda. Lamentavelmente ele aí está. Vamos ter que levar com esta pobreza franciscana durante mais 9 jornadas. Eu ainda espero isto, obviamente, se não houver aí um novo surto, eu espero ao menos que em relação à final da Taça de Portugal alguém que não será certamente Pedro Proença, porque ele é incapaz disso, é incapaz de ideias brilhantes, mas gostaria que alguém fosse capaz de chutar a Taça de Portugal literalmente para a próxima época. Quer dizer, se nós fazemos isso com a Supertaça, que é um troféu relativamente irrelevante, mas que dá imenso jeito, por exemplo, ao Porto, para fazer aquela contagem de títulos, a Taça de Portugal, que é muito mais bonita, se calhar podia ser jogada
já que a estamos a adiar, se calhar podia ser jogada em 2021, a abrir a próxima época, num estádio com uma coisa muito gira chamada Pessoas. Com Santos de Corato e com minis, não é? Como? Com Santos de Corato, com minis, frango assado. Sim. Tudo faz parte da emenda da taça. Digo-te com toda a franqueza, aquilo que eu verdadeiramente não tenho saudades nenhumas, benfiquista serei sempre, mas aliás eu descobri que realmente é isso que eu sou. Sou essencialmente isso, sou benfiquista, não serei muito mais benfiquista do que adepto de futebol, pelo menos deste futebol, porque aquilo que eu de facto sinto falta é do ambiente da bancada e do ambiente em redor do estádio, e aí seja qual for o estádio. Tenho saudades de estar com amigos e conhecidos e com desconhecidos em relotes, e tenho saudades de vibrar com milhares de pessoas ao lado numa bancada. Só não tenho saudades do futebol jogado e de todos os satélites que orbitam à volta do futebol jogado. Não é para puxar a brasa à nossa sardinha, mas este pequeno canal é um dos poucos sítios saudáveis onde existem de facto pessoas que amam o jogo. E amam o jogo independentemente das suas cores de coração, porque de resto, e confesso isto, eu disse isto ao Vasco e ao Bruno, aos meus colegas dos Amigos da Bola, e digo-vos agora a vós. Há poucas semanas, quando as outras televisões voltaram a ter aquelas promos a anunciar o regresso dos estarolas do costume, eu tive vontade de tossir para cima do meu LCD. Tive vontade de espalhar um surto desde a minha sala de estar e que atingisse só esse tipo de programas, e acho triste, depois do tempo que vivemos e ainda estamos a viver, não é? A grande Lisboa está muito longe de estar fora de perigo ainda. Acho triste ver que esses programas voltaram como se nada se tivesse passado. Portanto, todas aquelas pessoas com um fundo romântico e sensível que diziam que isto da pandemia nos vai tornar pessoas melhores, lamentavelmente acho que estavam enganadas. Quem era boa pessoa, provavelmente aprimorou-se. Quem valia pouco, não vale mais. Olha, isto para um humorista tens pano para mangas ou não? Sim, só que não tenho muita vontade. Tudo se arranja, sobretudo quando se trabalha com amigos, tudo se arranja. Mas não tenho muita vontade. Lá está, se eu nem sequer vi os jogos, é por algum motivo. E depois tudo o que eu leio, eu há 15 dias desconfinei pela primeira vez e de máscara e de luvas fui a um café, não ia há 2 meses e meio a um café, comprei a Bola, que saudades que eu tinha de fazer isto, e sentei-me a beber o meu café e a ler o jornal A Bola. E obviamente a culpa não é da Bola, mas a Bola estava a cobrir uma data de coisas que era o futebol possível naquela altura. Claro. E o futebol possível naquela altura, e assim continua a ser, apesar de, entretanto, de já haver jogos, o futebol possível são polémicas, e são polémicas que começam até pelo meu próprio clube. O futebol possível são presidentes da mesa da Assembleia Geral, que muito respeito, a resignarem às suas funções, e a questão a ser, também na minha opinião, muito mal explicada pelo clube, pela afamada estrutura. O futebol possível são estas notícias agora da relação de contratos entre o Benfica e o Desportivo das Aves, pese embora cláusulas anti-rivais e afins seja uma coisa que existe, enfim, sim, há muito tempo e em todo o lado. O futebol possível, a CMVM não ter felizmente permitido aquela bizarríssima OPA que se estava a preparar para acontecer também no seio do meu clube, e tudo isto tira a paixão, acho eu. Olha, mas se o Benfica for campeão, vais festejar, não? Não, seguramente não. Festejarei, tenho um terraço porreiro em casa, festejarei aqui, provavelmente acompanhado apenas da minha cadela e do meu gato, porque a minha mulher é portista, portanto não posso contar com ela para essa festa, certamente, mas não. E quem é que manda na cadela e no gato? És tu, não? Como? Quem é que manda na cadela e do gato? Eu acho o gato manda em nós todos, basicamente. Vamos lá ver que esteja que ele fará ou não. Ele já tem quase 15 anos, portanto ele já está um bocadinho. Já não tem com isso, é como biscoito. Eu acho que ele está à espera do próximo campeonato do Sporting, o que
há coisas tão mirabolantes a acontecer no mundo que não me surpreenderia que fosse este ano. Quase que torço por isso. Seria um final inesperado para toda a gente e que ao menos faria pessoas felizes que esperam há muito tempo por essa felicidade. Portanto, não vou festejar seguramente em grupo. Aliás, uma das razões pelas quais eu acho que não faz sentido nenhum o futebol ter voltado e voltar nestes termos de bancadas vazias é que corremos riscos sérios de haver multidões que não se sabem comportar. Aliás, isso é característico das multidões. O ser humano, quando está num coletivo grande, acaba sempre a fazer disparates. Essa massa informe da multidão leva muitas vezes a efeitos de contágio nada desejáveis. Temos visto isso nos últimos dias, a miúde, e nas mais variadas situações. E eu custa-me a crer que, seja quem for o campeão, se for o Benfica, não estou a ver que o Marquês de Pombal vá ter 250 mil pessoas, mas vai ter 50 mil ou 100 mil, de certeza, e isso é errado, profundamente errado, nesta altura. Eu acho que o futebol só voltou pelas razões... O futebol só voltou porque senão há 7, 8 ou 9 clubes que têm que fechar portas. Olha, tens alguma palavra que possas dizer em televisão em relação àquilo que aconteceu ao autocarro de Benfica, o apedrejamento de alguns adeptos? Realmente todas as que me saem não se podem dizer em televisão. Eu acho... Enfim, eu acho aquilo que de forma polida, acho aquilo que todas as outras pessoas já disseram. Lamentável, miserável. Eu sou contra as claques, já disse isto várias vezes e muitas vezes mesmo no Amigos da Bola. Não vou granjear amigos nenhuns, mas já disse isto várias vezes. Sou contra, acho que não entendo. Todos nós sabemos que, seja qual for a claque e esteja reconhecida ou não, organizada ou não, as claques servem para coisas nada recomendáveis e eu acho que se há verdadeiro amor a um clube, tu não precisas de ser financiado, mesmo que indiretamente, por esse mesmo clube para mostrar o teu amor. E depois, obviamente, existirão pessoas excelentes nas claques de todos os clubes, mas lá está. Como as claques acabam por constituir multidões, e voltamos aqui a esse tópico, da multidão vai sempre nascer porcaria. Vai sempre nascer porcaria. A única coisa polida que eu não vou repetir, que muita gente já terá dito, é urge abrir um inquérito para avaliar com o máximo de urgência todas as consequências, porque isso é aquela tanga que dizem sempre. Eu espero mesmo sinceramente que as pessoas sejam identificadas, sejam presas e sejam erradicadas do futebol. O nosso futebol precisa há muito tempo de soluções a sério. Envergonha-me ver o nome do Sport Lisboa e Benfica envolvido com frequência neste tipo de atos que estão muito para além do vandalismo. Já não é a primeira vez que poderia ter morrido, neste caso, um atleta. Já há mortes no passado, não de atletas, mas de pessoas com o mesmíssimo valor, porque temos todos o mesmo valor. E, de facto, enquanto não forem tomadas medidas drásticas, enquanto não fizermos uma coisa parecida àquela que os ingleses fizeram há muitos anos, estes parasitas do futebol vão continuar por aí. E este tipo de atos criminosos vão continuar a acontecer. Olha, só para terminarmos, estamos a esgotar o nosso tempo, mas depois deste confinamento, o que é que tu querias mais fazer e que já conseguiste fazer? Ou ainda há alguma coisa que te apeteça muito fazer, mas que ainda não podes fazer? Tenho muitas saudades de estar com amigos, ainda não estive praticamente com ninguém. Hoje eu e a minha mulher fomos jantar fora pela primeira vez em 3 meses e nem sequer correu muito bem porque a gente quis ir para uma esplanada para poder, enfim, estar com o máximo de precaução possível, mas a esplanada é num sítio elevado e estava uma ventania desgraçada. Mas pronto, basicamente tenho muitas saudades de estar com amigos, tenho saudades de estar com a minha família. Os meus pais estão nos Açores e não os vejo há mais de 5 meses e era para ter estado com eles quando tudo isto rebentou e naturalmente não viajarei para a minha terra, que ficou desde há 2 dias
livre de casos ativos, o que obviamente é uma magnífica notícia, mas não viajarei para casa enquanto houver risco. E eu acho que o risco ainda é sério, ainda é muito mais sério do que, infelizmente, muitas pessoas parecem pensar. Muito bem, Luís Filipe Borges, muito obrigado por este bocadinho. Bom rever-te, estás com bom aspecto. Estaremos sempre juntos. Muito obrigado pelo sentido do humor também. Alegrares, como sempre fizeste, diga-se, as nossas noites. Um grande abraço. Obrigado, até breve. Bom trabalho. Meus senhores, regressamos a nós e passamos já, como repararam, já estamos a falar em Benfica. Há pouco, nós no início do jornal ouvimos uma declaração muito veemente de Luís Filipe Vieira, no sentido de, até ainda em linha daquilo que o Luís Filipe Borges disse há bocadinho, que é, estamos a averiguar, não sei quem, não sei o que mais, pede urgentemente, ele fala enfim, ações vergonhosas, crimes, já passaram 96 horas e ainda não há um único identificado que eu saiba, ou que se saiba publicamente. Este é um caso que tem que ser, porque já se começa até, não sei se é legítimo fazer alguma comparação com o que se passou em Alcochete. Não, Alcochete, isto foi grave, mas Alcochete, caramba, teve mas o que é certo é que isto foi tão grave que não pode, até pelo caráter da organização que isto revelou. Isto foi organizado, porque entre o tempo do fim do jogo e os sítios onde foram, que ainda por cima não são todos vizinhos uns dos outros. Uns estavam aqui, outros estavam noutro sítio. E não são todos moradias. E não são todos moradias e conseguem entrar nos prédios. Isto dá uma certa ideia de organização e concertação em que só estavam à espera do pretexto que nem sei se estariam à espera do pretexto. É que os braços armados são, atenção, então não é. Então, e o ataque ao Alcochete, como é que foi? Aquilo, vê-los, parecia um pelotão a ver. Não, digamos era um que... pelotão. Era um pelotão, sim. Aquilo era um pelotão mesmo. Não, nenhuma surpresa nesse aspecto. Enfim, foi uma coisa bem feita, pelos vistos ainda não foi... Há suspeitos já. A polícia suspeita. Tem nomes, conhece-os todos, quer dizer, a polícia tem a obrigação de conhecer, ao fim destes anos todos, os elementos mais perigosos, os chamados radicais, que dão péssima fama a estas claques ou grupos adeptos organizados, enfim, seja lá o que isso for. Claro que sim, claro que foi grave, mas talvez tenha servido para perceber o que é aqueles... Eu não me esqueço disso, porque me pareceu na altura, muita gente passou um bocadinho de alto aquelas queixas dos jogadores de Sporting, aquela estupidez que não tem outro nome, de ter jogado aquela final de taça uma semana depois dos jogadores... Não foi um nem dois, foram todos terem sido sujeitos àquela infâmia. Agora tocou ao rival e vizinho, não sei quem foi, aparentemente a polícia tem suspeitas ou está encaminhada a pensar que pode ter parecido, os executores deste ataque, não é? Aquilo na autoestrada foi uma coisa mesmo grave, uma pedrada num autocarro. Quer dizer, só um imbecil ou um descerebrado poderá não imaginar que aquilo pode causar danos mesmo sérios, pode matar, inclusive, sem falar que pode acertar no condutor e o autocarro guinar, enfim. Uma coisa absolutamente lamentável, infelizmente tem sido recorrente nos últimos tempos, não é? Até porque radicais ultras, seja lá o que... Para mim são bandidos, ponto final, são gangsters, são malandrins, como se dizia nos tempos antigos, têm-se entretido em rixas, não é? Rixas programadas, rixas combinadas. Estiveste na véspera da retoma do campeonato. Com o campeonato parado. Sim, exato, surreal. O campeonato parado, uma coisa completamente surreal. Portanto, isto é grave, claro que é grave, mas enfim, mas os clubes não deixam de ser responsáveis nisto. Eu lembro perfeitamente quando aconteceu aquilo do Alcochete, eu defendi na altura logo a juventude leonina devia ter sido imediatamente extinta. Era o que teria acontecido na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, não tenhas a mínima dúvida. Agora, não sei, não quero fazer conjecturas, mas tudo aponta para que tenham sido ultras dessa claque tristemente famosa, os no-name boys, não sei se serão, se não são, isso compete à polícia apurar. Espero sinceramente que os apanhem e espero que os autores tenham o mesmo destino daqueles que foi possível, com um mínimo de certeza, e houve vários adeptos da juventude leonina que pagaram bem caro aquilo que fizeram na academia, não é? Então, o Margaret Thatcher no início também não percebeu o fenómeno e foi alguém preciso explicar-lhe e ele entendeu que não, tem que ser o governo a acabar com o liganismo na Inglaterra. E acabou. Acabou. Primeira coisa, permite-me dizer só uma à parte, que é, Luís Filipe Borges é um humorista, como todos os bons humoristas no nosso país,
é sobretudo uma pessoa inteligente. Portanto, nós rimos aqui com muitas das coisas que ele disse, Mas de uma lucidez. mas a lucidez e a forma como interpretou a maior parte das situações, incluindo as do clube de que ele gosta, que é o Sport Benfica, são de um pragmatismo e de uma lucidez tremenda. E, portanto, permite-me sublinhar essa parte, independentemente dos sorrisos que nos provocou aqui. Portanto, sublinhar fazer esta à parte. Sobretudo aquela frase é, lamentavelmente, ele está. Mas eu acho que ele fez uma análise Fez. mais lúcida ainda, porque foi até a equipa do Sport Benfica Futebol que não joga. Mas recuperando a tua pergunta, eu aqui tenho que ser completamente coerente com as coisas que disse aqui há 2 anos, depois daquele triste episódio de Alcochete. Escumalha é escumalha. E, portanto, não tem cor. A gente não toca a todos. O problema é que durante muito tempo dá muito jeito a muita gente com braços armados em Assembleias Gerais, em eleições, em todas as situações que necessitam de proteção ou que necessitam de dar um apartão a B, C ou D, e portanto depois isto tem consequências inevitáveis. Não sei se foram os non-name boys ou se foi gente ligada aos non-name boys ou não. Aquilo que eu sei é que o rasto de atos criminosos praticados por indivíduos que pertencem a esse grupo organizado de adeptos, que o Benfica não reconhece as claques, e é conhecido até o conflito que o Luís Filipe Vieira tem nomeadamente com esse grupo organizado de adeptos. Seguramente os non-name boys há gente normal, impecável, bem comportada, consciente e que sabe o que é amar o futebol. Mas no meio destas coisas todas há muita escumalha. E a escumalha normalmente nos momentos maus é quem sobressai. Portanto, quem fez isto é obviamente um energúmeno, um criminoso. Primeiro são vários, são vários, estão articulados, estão organizados e, portanto, da mesma forma que Alcochete foi preciso desmontar, aqui também é preciso desmontar, prender quem tiver que ser preso, punir quem tiver que ser punido e, sobretudo, não se cair no ridículo depois de acusar pessoas que depois são sentadas em tribunal. Portanto, é preciso que as investigações sejam rápidas, objetivas e bem feitas. E, no fundo, tentarem perceber-se que isto não é um problema do futebol, que às vezes é a tentação. Não, é um problema social. É um problema social da sociedade do país. Grave. Entretanto, temos mais alguém que se vai juntar à nossa conversa com igual sentido de humor. Vasco Correia, não sei se me está a ouvir. Estou sim, senhor Jorge. Exatamente. Boa noite, muito sério. Isto tem alguma coisa a ver com a reeleição de Pinto da Costa ou não? Não, eu para já dar as boas noites a todos que nos estão a ver e também a todos que estão aí no estúdio. Mas não, eu fiquei assim mais sério porque vocês fizeram a passagem para mim quando estavam a falar de problemas para a sociedade e eu acho que isso também não vos fica muito bem. Mas as eleições de Futebol Clube do Porto para mim correram bem, tanto que eu apoiava o presidente Pinto da Costa e, portanto, ganhou e, portanto, correram muito bem. Hoje o Porto vai ter que desafios que Porto é que tu queres ver por daqui para a frente? Se possível ganhar sempre, não é? Essa coisa da competitividade e dos outros clubes ganharem também para isto ser giro, até um certo ponto eu percebo, mas não concordo. Para mim, enquanto pudermos ganhar e ganhar tudo, para mim, sim senhor. Mas eu acho que o Pinto da Costa, para já, desejar-lhe também que mais um mandato com vitórias e com muitas conquistas, à semelhança daquilo que tem sido o seu percurso à frente do clube. Fiquei contente com a reeleição. Acho que o Presidente, apesar da idade, continua a ter força. Se calhar não tem força para agarrar adeptos pelo pescoço e sócios pelo pescoço, mas continua a ter alguma força e eu acho que vai ser um mandato também bem conseguido. Acho que tem condições excelentes para fazer um bom mandato, tem também uma equipa muito forte e pronto, os desafios são voltar a fazer com que o clube ganhe mais recorrentemente, embora obviamente já não seja possível ganhar tanto, visto que também já temos um adversário mais forte do Campeonato Português e o próprio mercado mudou muito nos últimos anos e portanto às vezes não é possível ir buscar aquelas pérolas que existiam, o Falcão, os Hulks, etc, porque os grandes clubes depois também Jackson Martínez, etc, mas creio que teremos certamente condições para disputar todos os títulos
estiverem para ganhar. Olha, Vasco, tu depois daquele jogo de Famalicão, chegaste a desabafar, volta confinamento, estás perdoado? Opa, é assim, eu estava um bocado ansioso para que voltasse o campeonato. Foi um misto de emoções, devo dizer. Estava ansioso para que voltasse. O campeonato começou. Pá, perdi um bocadinho o interesse logo depois do jogo de Famalicão. Fiquei assim naquela. Depois, no Estádio da Luz, passou-se qualquer coisa que me voltou a reavivar o interesse. E tem sido isto. Não sei como é que vai ser a próxima jornada, mas acho que vai ser mais ou menos idêntica. O futebol continua exatamente igual. Eu ouvi algumas partes daquilo que o Luís Filipe Borges disse e continua exatamente igual. Em termos de jogo jogado, ou melhor de jogo, porque jogado não tem nada, o Porto continua a ter... Eu continuo a gostar do Sérgio Conceição e da maior parte dos jogadores que a equipa tem, mas há ali qualquer coisa que não está a funcionar. Eu gosto muito de futebol, mas é na praia e coisas do género. Aquilo que eles têm apresentado nos últimos jogos não me agrada muito. Aquele pontapé para a frente e bola no Marega. Até porque se fazemos o futebol da equipa depender do Marega, quer dizer, acaba por ser aquilo que foi. A paragem foi tão longa, é que eu nem me lembrava já que o Manafá jogava na nossa equipa. E ele fez questão de me lembrar que jogava na nossa equipa, até fazendo com que o Marchesini, que é reconhecido como um excelente guarda-redes e que fez defesas estrondosas e que tem sido um salvador da pátria, ele próprio acaba por ser mau por influência do Manafá. O Manafá é tipo ter o toque de Midas ao contrário. O toque de Midas é onde a gente toca, transforma-se em ouro. O Manafá é exatamente o contrário. Transforma-se numa palavra que eu não posso dizer, mas começa por M e acaba em A e no meio tem as letras ERD. E de maneiras que... Só para vocês verem o quão longa foi esta paragem. Não me lembrava já sequer do Manafá. Mas pronto, esperemos que agora a próxima jornada traga qualquer coisa de mais interessante, especialmente em termos de resultados, e vamos ver. Olha, se o Porto for campeão, já sabes para que vais festejar? Afastado, não é, das pessoas, na minha varanda, provavelmente sozinho, porque eu vivo em Évora, no Alentejo, e portanto não há muita gente, não há muitos portistas, existem vários e bons, mas vou estar sozinho em Évora e sempre com fé até ao fim, porque acho que isto ainda temos grandes hipóteses. Olha, os humoristas têm pano para mangas ou não? Ou como é que conseguem ter imaginação perante o argumento é sempre o mesmo. Você tem que ter uma imaginação tremenda para sacar o humor disto. Opa, quer dizer, achas que é preciso imaginação? Olha à tua volta. Há quem considere que fazem concorrência desleal com vocês, alguns dirigentes, nomeadamente. Opa, quer dizer, a realidade ultrapassa a ficção, muitas vezes. Olha, agora extrapolando para fora do futebol, olha o caso do André Ventura. O André Ventura é uma anedota em si, não é? Qualquer coisa que a gente faça para tentar melhorar aquilo acaba por estragar, nem vale a pena mexer. Mas... isto não é preciso imaginação, é preciso às vezes fazer notar as coisas que são evidentes e que às vezes as pessoas não notam lá à primeira. Olha, para concluir também faço-te a mesma pergunta que fiz ao Luís Filipe Borges, que é, não sei se há alguma coisa que já conseguiste fazer após confinamento ou se ainda há algo que queiras muito fazer e que ainda não possas fazer. Quer dizer, o confinamento, eu por acaso tinha uma esperança diferente no confinamento. Devo dizer, porque para o confinamento é estar em casa, não é? Estar em casa existe para as pessoas que vivem conjugalmente, aumenta as possibilidades de se fazerem certas e determinadas atividades, mas com o facto de termos crianças pequenas em casa, essas hipóteses reduzem drasticamente. Portanto, o confinamento foi muito mau. Eu continuo a querer as minhas expectativas relativamente a coisas que eu não fiz durante o confinamento continuam lá, são as mesmas. Eu espero que agora, com a abertura das creches e podendo pôr os miúdos fora de casa, elas possam realizar. Olha, e desejamos tudo bem. Explícito, não sei se eu estava a falar. Isto ainda não é meia-noite. A gente percebeu-te, foste muito explícito. Okay. Percebemos à primeira e pronto, percebemos até muito bem.
Vasco, muito obrigado. Vasco Correia, humorista, Eu é que agradeço. adepto do Futebol Clube do Porto, alguém que você também conhece muito bem aqui da Bola TV. Um grande abraço, tudo bom. Foi um prazer estar aqui de novo mais um bocadinho. Obrigado, tudo Jorge. muito Deixa-me bom. só dizer obrigado pelo convite e muitas felicidades também para o teu programa, os teus programas, para a Bola TV, que nos tem recebido durante quase 2 anos. Com amigos da bola, e têm sido espetaculares. A equipa de produção tem sido fantástica. São vários, podia estar aqui a dizer o nome de todos, mas e agradeço-vos do fundo do coração e em nome dos meus colegas o facto de nos terem recebido durante estes 2 anos. Agradecemos também nós, porque vocês dão-nos imensa vontade de rir e é o que precisamos. Mais uma vez, Vasco, um grande abraço. Em relação a... Estamos a poucos minutos, temos 5, 6 minutos. Há aqui vários ângulos que a gente pode pegar. Mas para já, olha, hoje é o primeiro dia de interrupção do campeonato. Enfim, 2 minutinhos para cada um, mais ou menos. Balanço desta 25ª jornada. Destaque para, evidentemente, os 4 primeiros, nenhum ganhou. É verdade. A derrota do Porto. O que é que vocês acharam dos jogos? Os 5. Os 5 primeiros não venceram, exatamente. Os 5 primeiros não venceram. O que é que acharam dos jogos? O que é que esperam? E no fundo a gente já não sabia o que é que havia de esperar. Mas perante isto, também, agora em termos de título, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Estão iguais, não é? Quer dizer, o Porto ofereceu a liderança de bandeja ao Benfica, o Benfica não conseguiu aproveitar e falhou essa. O Benfica está especializado no beijo da vida. Quando o Porto aparece com cara de moribundo, o Benfica salva com um beijo da vida. É a terceira vez esta época, se não estou em erro. Terceira vez esta época. Portanto, não sei o que isto quer dizer, que há 2 dias estava a falar sobre isso, sobre essa aparente incapacidade do Benfica de ter o Porto à mercê e ser incapaz de o estender. Eu falava disso com um antigo dirigente e conhecido Benfica de outras eras e ele reconhecia isso, que é uma coisa que é estranha. Quer dizer, este é o tempo do Benfica, o Benfica está com a primazia doméstica e pelos vistos continua a acusar os mesmos traumas que acusava no período realmente fortemente hegemónico do Porto. Que falha vitórias, falha golpes de autoridades, que dizia ele que o Porto jamais falhava. E, de facto, nestes últimos tempos, o Pinto da Costa podia ter tido uma vida muitíssimo mais complicada se o Benfica tivesse, por exemplo, conseguido um penta que esteve ao seu alcance e que deixaria o Pinto da Costa numa posição muito, muito, muito mais frágil. E esta época é a terceira vez que o Benfica dá vida ao Porto. Não sei o que é que isto significa, sei que estão empatados, o Porto em caso de empate tem primazia, mas pareceu-me, dos 2 jogos, pareceu-me que o Porto perdendo deu melhores indícios do que o Benfica, sobretudo aquela primeira parte do Benfica, foi uma coisa absolutamente aterradora. Zé Caetano, 3 minutinhos no máximo. É a mesma pergunta, no fundo, o balanço é que tu fazes desta 25ª jornada, até em relação às expectativas que tinha, qualidade de jogo, etc., resultados e o que esperar em termos de, nomeadamente em termos da luta pelo título. Não é? Acho que houve um bom jogo, que foi o Guimarães Sporting, que deu as minhas expectativas em termos de competitividade, considerando que estamos a falar numa retoma do futebol que foi mais longa, ou a paragem foi mais longa do que uma pré-época normal, e foi feita 6 jogos de preparação habituais. Portanto, entrou toda a gente a frio, visto muitos erros de guarda-redes, confirma-se que é uma posição muito específica e, portanto, notou-se a falta de competição nesses pormenores. E depois, concentrando na luta do título, o André já resumiu, quer dizer, vi um Porto que criou oportunidades suficientes para ganhar ao Famalicão, mas não conseguiu e perdeu, e foi penalizado por isso. Não fez uma exibição de encher o olho, mas fez o suficiente para poder ganhar aquele jogo, contra uma equipa que não é nada fácil, e vi o Benfica a fazer 3 meses depois, um Benfica e o treinador do Benfica a fazer 3 meses depois exatamente os mesmos erros. Quer dizer, não é para pôr, vou recorrer ao termo do Luís Filipe Borges, não é para pôr 3 troncos lá à frente, tenham eles mais qualidade ou menos qualidade, com um clube, com uma equipa a marcar golos. É preciso jogar bem, é preciso chegar lá bem com a bola. E, portanto, depois da primeira parte que não existiu, meter 3 avançados, ainda por cima de posições completamente trocadas, nem percebeste qual é que era a organização, ou ver um Tarapte que a partir que aparece com um fetiche que o Bruno Lage tem, e que a partir dos 60 minutos estava com a língua claramente fora, e aos 80 tentou fazer uma jogada pelo meio campo, passar por toda a gente, que percebeu claramente estava condenada ao insucesso. O Benfica já deitou, e o André disse, e recordemos, depois do Porto ser eliminado da Champions, o Benfica perde em casa com o Porto por 2-0,
podia ter ido ao Dragão, chegou ao Dragão com 7 pontos de vantagem, chegar-lhe um empate e perdeu, e portanto agora teve mais uma oportunidade para matar e para tentar complicar a vida ao Futebol Clube do Porto, e não conseguiu. Portanto, parece-me a mim, olhando para aquilo que falta do campeonato, e sendo isto tudo uma incógnita para todos nós, porque agora sim veremos quais são os níveis de fadiga que os jogadores acumulam e que consequências é que isso tem em lesões e no rendimento das equipas, que serão muitos jogos em muito pouco tempo e depois numa paragem muito longa. Parece-me a mim que o Porto está na pole position para ser campeão nacional. Muito bem, meus senhores, muito obrigado por este bocadinho. Quanto a si, caro telespectador da Bola TV, muito obrigado também. E termino hoje com um provérbio macua, um povo da região norte de Moçambique, quando eles dizem e defendem nesse provérbio que o caminho não se faz indicando, não se mostra indicando, faz-se caminhando à frente. No fundo, uma maneira erudita de dizer que não basta apontar, não basta conversas, não basta dar pistas, é preciso claramente caminhar. Um abraço para Moçambique, um abraço para Angola e Cabo Verde que nos estão a ver em direto, para todo o mundo que fala português, para os nossos imigrantes espalhados pelo mundo, para você que está em casa, fique bem, estamos juntos.